Uma campanha que se desenvolveu por conjunto de significados e figuras foram interessantes diversos debates, com a participação de individualidades, com opiniões e orientações diversas e que contribuem para levar mais longe esta nossa luta, que continua a ser a questão central e decisiva para a segurança do país. Uma campanha que demonstrou que a política patriótica de esquerda com a qual estamos não só é necessária, como é possível. Essa política existe e que, apesar dos difíceis e estreitos caminhos a que nos conduziu, esta política da ruína nacional, o país não está condenado ao desastre. Que há uma saída, que há solução para os problemas do país. Uma campanha que afirmou que há uma matriz institucional e política que contextualiza as orientações centrais dessa política alternativa, patriótica de esquerda, a Constituição da República Portuguesa. Estão sempre a falar em consenso, estão sempre a falar em entendimentos. O Partido Comunista Português considera que é em torno dos valores do projeto que está consagrado na lei fundamental, que é o grande consenso para uma política patriótica e de esquerda. Nesta campanha ficou claro que as extremas dificuldades que o país enfrenta, em particular nos últimos 2 anos, após a assinatura do Pacto de Adesão, subscrito pelo PS e pelo PSD, traduzem numa grave contradição em desempenho do Salvador e no continuado agravamento da situação social, com crescente aumento das desigualdades e injustiças sociais, não são uma fatalidade ou um simples resultado de conjunturas externas menos favoráveis, mas a expressão concreta de uma política e de opção de classe dos sucessivos governos. Políticas e opções que têm servido uma estratégia para a constituição do poder económico do grande capital e da distribuição de direitos sociais, económicos e culturais e políticos conquistados pelo povo português com a Revolução de Abril. Políticas da recuperação capitalista que transmitaram o país e conduziram ao agravamento de todos os problemas nacionais e à crise. Uma crise que se aprofundou com a crise do capitalismo internacional a partir de 2007 e com as ineradas políticas e opções tomadas neste novo quadro para continuar a servir o grande capital económico e financeiro. Políticas que procuram focar o âmbito da crise nos déficits orçamental e da dívida pública, omitindo a referência à dívida privada e, em especial, à dívida da banca, as responsabilidades do sistema financeiro desta crise ampliada que estamos a viver, tal como eu digo as principais causas que estão na origem das nossas fragilidades e dificuldades nacionais. A dívida e os níveis do endividamento do Estado têm sido utilizados pelo atual governo e já tinham sido utilizados pelo anterior governo PS, com o objetivo de destruir direitos sociais, aumentar a exploração do trabalho e promover uma brutal transferência de dinheiros públicos para o grande capital.
como há muito o PCP vem denunciando e prevenindo, e se confirmou nesta campanha, o endividamento externo líquido do país é apenas uma das consequências mais visíveis da política de gasto nacional e não o gasto excessivo com as funções sociais do Estado. Ela é o resultado de um processo de desindustrialização, de abandono do direito produtivo, das privatizações, da financiarização da economia, da submissão às instituições da União Europeia, da adesão ao euro e, mais recentemente, à crise do capitalismo e à sua expansão financeira, que abriu caminho para uma criminosa espiral especulativa e onde perde de forma decidida as medidas de socorro com dinheiros públicos aos banqueiros, aos grandes acionistas dos bancos, às políticas de travagem e degradação da economia, à intensificação de medidas chamadas de austeridade, mas na realidade significam concentração da riqueza na mão de alguns. Políticas que conduziram ao afundamento do produto nacional e uma profunda degradação social. Portugal tem hoje um PIB em termos reais idênticos ao de 2002 e o investimento é hoje, em termos reais, inferiores ao investimento de 1995. Como no decorrer da nossa campanha nacional se salientou, só com um forte ritmo de crescimento económico será possível ultrapassar o ritmo de peso da dívida do PIB e, complementarmente, a renegociação da dívida que face à situação atual do país se tornou numa decisão imediata. E é notável, quando, há 2 anos atrás, em abril, nós falámos pela primeira vez da necessidade da renegociação da dívida, quase parecia que tínhamos vindo uma blasfémia. Eram os comentadores, os governantes, os ex-governantes, todos a dizer que o PCP nem tinha o sentido da medida. Hoje, são alguns deles que reconhecem que sem renegociação da dívida não há solução para pagar, particularmente tendo em conta hoje os serviços da dívida. Trabalhadores e o povo português não podem continuar a suportar sacrifícios para encher os bolsos dos especuladores e da banca, ao mesmo tempo que o país se afunda na recessão económica, o desemprego alastra, o custo de vida aumenta e o povo empobrece. Mas não basta resolver o problema da dívida e do financiamento do país. É necessário dar resposta ao que deu origem, o crescente enfraquecimento do aparelho produtivo. Como evidenciou a nossa campanha nacional, da situação que vivemos, com o aumento de produção, com a máxima utilização dos recursos nacionais, é uma exigência imperativa e primeira condição para o equilíbrio da balança de pagamentos e a recuperação económica do país. Em relação ao crescimento, tal como muitas vezes afirmamos nesta campanha, este deve basear-se com políticas de defesa e promoção da produção nacional, de substituição das importações e aposta em exportações de forma a valor acrescentado, o que coloca a questão do investimento produtivo e da produtividade e da competitividade com questões de leis, da aposta na agricultura e nas pescas, a par de um programa de industrialização do país. Camaradas, hoje, os autores da política de distribuição da produção nacional vêm falar da reindustrialização do país, do regresso ao mar, da necessidade do equilíbrio da balança comercial agroalimentar. Bem podíamos dizer, camaradas, que mais vale tarde do que nunca. O grande problema é que isto é mera propaganda. Não só não muda de opinião, como as soluções de avanço são as mesmas belíssimas receitas que aqui nos conduziram. Privatizações, capital estrangeiro, exportações e internacionalização, reformas da legislação laboral, desvalorização do trabalho e dos trabalhadores, afastamento do Estado das tarefas de desenvolvimento económico e social. Anunciam uma viragem a todo o governo, mas a realidade é que não há qualquer viragem. Antes do agravamento de todos os problemas do país e à cabeça, esse flagelo cada vez mais dramático, cada vez mais preocupante que é o desemprego,
e que acaba de bater um novo recorde com mais de 1.500.000 empregados, com uma taxa de desemprego jovem a atingir os 40%. Este ano 2013, e ainda há pouco diziam que seria de viragem, temos um novo e mais grave não prometido. Agora, 4% no primeiro trimestre, alargando para 9 os trimestres consecutivos de recessão económica. Uma situação que se agravará se agravaria, caso fosse para a frente este programa de terrorismo social que este governo de passos e portas definiu com o FMI, envolvendo votos permanentes do valor de mais de 4.700 milhões de euros e que querem concretizar nos próximos 2 anos. Um programa de brutal austeridade e roubo que significaria novos cortes nos salários, no rendimento do reformado e pensionistas, dezenas de milhares de despedimentos, um novo assalto aos direitos dos trabalhadores, um passo mais na limitação dos direitos sociais, com novos e arrasadores cortes na saúde e na proteção social e na educação, um ataque aos militares e às forças de segurança. Medidas que se traduziriam em mais recessão, em mais desemprego, que atingiriam toda a atividade económica e a vida de milhões de famílias. Portugal é hoje fruto dos decisões políticas seguidas por diferentes governos dos últimos anos e agora ainda mais agravado pelo governo do PSD, não apenas mais frágil, mais intimidado, mais dependente, mas também mais desigual. É bom lembrar aqueles que fazem esta política e que estiveram contra a Revolução de Abril, lembrar que precisamente em 1975 os salários do rendimento nacional eram de 59,5% e que esse peso é hoje de 38%. Foi Abril que valeu a pena e não esta política de desastre, de injustiça, de aumento da exploração. Nunca mais! 25 de Abril, certo! É um dos países mais desiguais da União Europeia. E esta desigualdade não se traduz apenas na distribuição do rendimento das famílias. É um fenómeno que se observa no acesso aos cuidados da saúde, ao emprego, à educação, à justiça, na separação do património e até mesmo em termos territoriais. E é por isso, camaradas, que têm a razão dos trabalhadores portugueses e a sua central sindical, a CGTP Intersindical Nacional, que decidiram uma greve geral a realizar no próximo dia 27 de julho. Uma decisão que saudamos, porque esta é uma resposta necessária para corrigir esta política de desastre nacional. É verdade, lutámos muito e este governo ainda não caiu. Não caiu, mas abanou. E é com o desenvolvimento e intensificação da luta que ele acabará por ser derrotado, demitido ou indo embora, porque isso obriga a luta dos trabalhadores, a luta dos patriotas e democratas que hoje consideram sem existência na derrota e da destruição deste governo. Os trabalhadores e o povo, os portugueses, têm nas suas mãos, com a sua luta, com uma grande participação na próxima greve geral, a possibilidade de contribuir para pôr fim e inverter este rumo para o abismo onde este governo faz reformas do setor. É preciso fazer da greve geral uma jornada memorável da luta dos trabalhadores e do povo português. Esta é a hora do esforço, vontade e até coragem para concretizar tão depressa quanto for possível o objetivo de pôr fim à vaga de terrorismo social que está em curso. Na verdade, toda a ação política e legislativa do governo tem sido marcada pela violação grosseira da Constituição, com violações sistemáticas do direito à saúde, à educação, à segurança social, ao salário digno, ao respeito dos princípios
sem igualdade e na consciência. Como reafirmamos na nossa campanha para o PCP, será a Constituição a matriz alternativa de promoção do desenvolvimento do país e da afirmação da soberania nacional. Perante a crise dos deputados presentes, acentuadas pelo facto da questão, Portugal precisa de concretizar com urgência uma política que resolve nesse sentido ao projeto de sociedade e de organização da nossa vida coletiva que a Constituição consagra. É o momento, camaradas. É o momento de afirmar a alternativa. Eles dizem que não há alternativa. O PS quer, de outro modo, continuar a saber o que é. Nós devemos afirmar claramente: não, há outro caminho, há outro rumo e isso passa por uma política patriótica e de esquerda, que é a ruptura com o pacto da missão, exige imediata renegociação da dívida nos seus montantes, juros e prazos e condições de pagamento, com a redução do serviço da dívida para um nível compatível com o crescimento económico e a melhoria das condições de vida. Exige a defesa dos setores produtivos e da produção nacional, a recuperação para o Estado do setor financeiro e de outras empresas e setores estratégicos indispensáveis ao apoio à economia. Uma política que assume como princípios fundamentais a valorização do trabalho dos trabalhadores, a valorização efetiva dos salários e das pensões, os políticos compromissos de reposição dos salários, rendimentos e direitos roubados, incluindo as prestações sociais, a opção por uma política fiscal de aumento da tributação dos dividendos e lucros do grande capital, da livre dos trabalhadores das pequenas e médias empresas, garantindo as verbas ao funcionamento do cargo do Estado e do investimento público. Uma política de defesa e recuperação dos serviços públicos, em particular das funções sociais do Estado, da saúde, da educação, da segurança social, reconhecendo os seus bens humanos e materiais como elementos essenciais à concretização do direito ao povo, ao desenvolvimento do país, à assunção de uma política soberana, à afirmação do primado dos interesses nacionais, das relações com a União Europeia, diversificando as relações económicas e financeiras e adotando as medidas que preparem o país para uma saída do euro, seja por decisão do povo português, seja por desenvolvimentos da crise da União Europeia. Como a nossa campanha evidenciou, a concretização de uma política patriótica de esquerda está nas mãos dos trabalhadores do nosso povo, na convergência e unidade das forças dos setores e personalidades democráticas, de todos os patrióticos empenhados em romper com a política direita. Queremos dizer a estes patriotas, a estes democratas, que por parte do PCP nós estamos dispostos a fazer mais do que a parte que nos compete. Aqui está este partido mobilizado, pronto para convergir com base em princípios numa política alternativa, numa política patriótica e de esquerda. Como a nossa campanha demonstrou, essa possibilidade de realização de uma alternativa à política direita estará tanto mais perto, quanto mais ampla for a luta do nosso povo, quanto maior a influência política, social e eleitoral do PCP. Sim, camaradas, foram muitos e muitos, não muitos e muitos, aqueles que nos dizem: vocês tinham razão, vocês têm razão. Juntem a força da razão à força da luta. Tenham braço conosco, procurem soluções a pensar no interesse nacional, deste Portugal soberano, livre, democrático e progressista, que um dia foi aberto para as portas de abril. Esse caminho nós continuaremos a acreditar que sim é possível uma vida melhor para o país, para o povo, para os trabalhadores. Viva a luta do nosso povo! Viva! Viva o Partido Comunista Português! Viva! PCP! 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 Camarada Chico, já não foi educado mais uma grande luta. A luta que irá continuar, já no próximo dia 27 de março. 27 de junho! Enganaste! 27 de junho, a greve geral, todos os
motivar. Todos queremos motivar o povo para decidir, queremos força para mudar o país, para dar volta ao país, para colocar no futuro os valores da vida, os valores da vida no futuro de Portugal. Vamos à sua está. A greve é fundamental contra a exploração. A greve é a solução contra a exploração. A greve é a solução contra a exploração. A greve é a solução. Estava a nossa voz não, queremos o favor de entregar as bandeiras familiares minhas, só para o greve, a casa do povo de trabalho. Obrigada. Camarada,